E hoje a gente retorna para o tema que, se eu não me engano, essa já é a 10ª mensagem sobre esse tema, Heróis da Fé. E eu queria fazer uma espécie de fechamento da vida de Abraão e de Sara. Sara também é descrita na Bíblia como uma heroína da fé, como gente que creu, está lá citada no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 11. Mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 21, para a gente ler o versículo 1. Gênesis 21, 1. O Miguel colocou ali. Essa é a versão NVT, nova versão transformadora, muito boa, uma linguagem bem atual, e sem que necessariamente a linguagem atual faça com que o texto perca aquela força que muitas vezes a gente lê em outras versões, em algumas versões, um texto que tira força, né, daquilo que a gente está acostumado a ouvir, se acostumou a ouvir com as linguagens mais tradicionais, as versões mais tradicionais. Gênesis capítulo 21, versículo 1. Todo mundo achou? Tudo bem? Tranquilo? Vamos ler? Diz assim o texto: O Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Verso 2. Ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na velhice dele, exatamente no tempo indicado por Deus. Até aqui só. Então, ao longo dessas reflexões sobre esse grande herói da fé, e na verdade o pai da fé dos hebreus, a gente tem visto, tem percebido que há um tema central na Bíblia, e esse tema central, ele converge para uma ação poderosa, miraculosa e graciosa de Deus. O tema central é aquela história de salvação, de redenção. Então, quando você olha para toda a Bíblia, de Gênesis até o livro de Apocalipse, ela trata disso, do reino de Deus, mas com essa ideia de que essa salvação que Deus proporciona e que alcança a vida de pessoas de maneira graciosa, ela mostra como Deus é misericordioso, como Deus é bondoso. E, no final das contas, embora a Bíblia ela esteja aqui se valendo de narrativas inspiradoras, de histórias inspiradoras, existem aqueles textos que quando você lê, você se sente mais encorajado a dar continuidade à leitura. Eu, por exemplo, quando olho para o livro de Atos, dificilmente naquele tempo que você começa, sabe aquele tempo de leitura, plano de leitura anual, que você vai lendo textos, e de repente, assim, eu normalmente quando estou diante do livro de Atos, o desejo é de fazer uma leitura logo completa do texto, porque aquilo vai me chamando a atenção, vai enchendo o meu coração com entusiasmo, e eu creio que isso é algo que o próprio Deus coloca. Então existem histórias inspiradoras, histórias encorajadoras, exemplos de devoção, narrativas fascinantes, relatos gloriosos do povo de Deus vencendo batalhas, enfim. Mas no texto bíblico, que tem a ver, como já disse, e me permita aqui mencionar de novo, tudo converge para a história da salvação dos homens. Também existem histórias que tratam das nossas fragilidades, ou propriamente não das nossas diretamente, porque o texto não foi escrito para ninguém aqui diretamente, mas que de alguma maneira a gente assimila aquilo, se identifica com aquilo.
O texto fala abertamente, de maneira muito clara e objetiva, sobre gente que é frágil, gente que sofre, gente que se angustia, gente que se deprime, gente que acerta, gente que erra. E eu penso que um pouco de cada um desses elementos aqui citados está presente na vida de Abraão e de Sara. Porque a gente vê das formas mais distintas a mão de Deus agindo na vida de Abraão e de Sara. Mas no fundo, o que a Bíblia quer nos trazer, e que fique claro, isso deve estar marcado em nosso coração, é que não necessariamente ela quer apresentar apenas a história de homens que, como disse, acertaram e erraram, de homens que fizeram coisas em nome de Deus, de homens que fizeram coisas que, mesmo esses citados como heróis da fé, que não glorificaram a Deus, no fundo, o que a Bíblia apresenta para a gente é a história da fidelidade de Deus em cada versículo, em cada capítulo, em cada texto, em cada carta, em cada narrativa, em cada livro histórico. O que a Bíblia apresenta é a história de um Deus que é fiel, apesar daqueles que com Ele estavam se relacionando, apesar dos erros dos homens, apesar das dificuldades dos homens. E o texto que a gente acabou de ler diz que o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. E ela engravidou e ela deu à luz, apesar de todas as dificuldades que esse casal encontrou, viveu, experimentou no curso de sua vida. A história da vida de Abraão e de Sara, bem como de qualquer outro personagem bíblico, não é a história dos seus erros ou seus acertos, é a história de um Deus gracioso, de um Deus que não lança no nosso rosto os nossos pecados, que não age de acordo com a nossa performance religiosa. Se pegássemos aqui a história de Abraão e Sara, e lá no fundo é assim porque a gente pensa isso em alguma medida a respeito do outro, eles não mereciam ver a promessa de Deus se cumprindo, porque em determinados momentos decidiram confiar mais em si, decidiram fazer escolhas que agradavam mais o seu coração, decidiram agir, e isso porque em alguma medida estavam desconfiados de que pode ser que essa estratégia coopere com Deus. E aí a Bíblia diz que não, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que havia prometido. O Senhor foi bondoso. Quando o texto diz que o Senhor agiu em favor de Sara, o que a Bíblia está dizendo é que o Senhor foi bondoso. Vamos pegar aqui um pouquinho daquilo que está descrito no Antigo Testamento com relação a pessoas, a mulheres como Sara, e mulheres inférteis. Elas eram consideradas inferiores. Eu acho que eu já citei isso aqui em outro momento, mas deixa eu relembrar aqui. Elas eram percebidas como pessoas culpadas pelo não progresso, pelo não avanço, por prejudicar o futuro de uma família, de um clã. Essas mulheres eram vistas como pessoas que não tinham, não eram dignas porque não abençoavam. Ter filhos era, naquele contexto, um aspecto de bênção maravilhoso na mente e na cultura daqueles dias. E é por isso que Sara, na sua dificuldade, tenta ajudar a Deus.
Quando a gente entende, eu estava conversando com o Carlos um pouco antes do culto, falando da importância da gente entender o contexto e a cultura do texto que você está lendo, daquele momento. Não é ler o texto recortado, não é ler um versículo isolado, é entender para compreender. Por exemplo, quando Sara decide colocar Agar diante de Abraão, uma vez que ela se encontra ali, é impossível para ela, na cabeça dela, cumprir aquilo que Deus ia fazer. Olha, ele disse que vai fazer isso, mas talvez seja de uma outra forma, não a partir de mim. É porque ela leva em consideração o aspecto cultural daquele tempo. Uma mulher que não podia ter filhos e que tinha, dentro daquela cultura, uma serva, poderia oferecer então essa serva ao seu esposo. E aí então, de alguma maneira, aquilo garantir a posteridade daquela família, a prole, né? Mas ela pensa isso, imagina isso, executa aquele plano, Abraão consente, mas tudo que ela consegue colher daquela iniciativa é uma crise. Vocês se lembram o que aconteceu? Ela gera um problema dentro da família dela. E isso foi uma das coisas que a gente ressaltou em outro momento. Todas as vezes que a gente quer fazer alguma coisa que não necessariamente é aquilo que Deus nos pediu, ou seja, ele disse para Abraão e para Sara: eu farei isso. É ele quem faz a promessa, é ele quem garante a promessa, é ele quem vai cumprir a promessa, porque a ideia central é essa é a história de um Deus que, quando decide se envolver com os homens, vai até o fim, é fiel para cumprir as suas promessas, independente dos seus erros. Então talvez você, muitas vezes, ao cometer determinados erros, você olha para a sua vida e diz assim: eu não sou digno de receber a bênção do Senhor. Não atendo os requisitos, porque muitas vezes se pensa que a fé que nós professamos é a fé perfeita, uma fé plena. Não é. Lembra que eu comentei aqui que a fé de Abraão foi provada e aprovada, mas isso não significa que a sua fé e a fé de Sara eram perfeitas. Eles estavam no curso de sua vida aprendendo a confiar em Deus, aprendendo a confiar nele. Enquanto eles estavam tentando fazer isso, acertando, mas também errando, o que fazia toda a diferença não era a performance de cada um, mas a fidelidade de Deus de levar até o fim aquilo que ele disse que faria. Então o texto diz que o Senhor agiu em favor de Sara. O Senhor foi bondoso com Sara. O Senhor interviu na situação de Sara. O Senhor fez com que aquela mulher estéril pudesse então dar à luz. O Senhor não precisa que a gente tente fazer alguma coisa no intuito de tornar a sua obra melhor. Isso não vai acontecer nunca. Muito embora a gente, baseado numa religião de performance, e não é com pouca frequência que a gente faz isso, a gente acha que Deus vai responder porque eu estou correspondendo. E aí é onde muitas vezes nós nos frustramos. Por que a Bíblia fala com clareza das dificuldades, dos problemas, dos pecados, da dureza do coração de alguns, dos acertos também deles, mas ela não deixa que você fique sem a ideia de que homens são frágeis, homens acertam, homens erram, homens cometem equívocos, mas a diferença não está naquilo que o homem faz. O homem não recebe porque ele fez. O homem recebe algo de Deus porque Deus decidiu prometer, e só Ele pode bancar aquilo que Ele diz que vai fazer.
E por isso que o texto está dizendo, o Senhor agiu em favor de Sara e cumpriu o que lhe tinha prometido. Aí você vai pensar, então estou liberado para fazer o que eu bem entender da minha vida, tanto para fazer o que é bom como o que é mal? Não. Se você acertar, você vai viver as consequências do seu acerto. Se você errar, você vai viver as consequências dos seus erros. O que não muda aquilo que Deus disse que vai fazer. O que você faz não muda quem Deus é. Mas o que você deixa de fazer para o seu bem, para o bem do outro, isso muda sim quem você é, o jeito de você lidar com as circunstâncias, de enxergar o outro, de enxergar a si, de olhar para dentro da sua casa, de contribuir como cidadão do reino de Deus, sendo também cidadão desse mundo. Então ninguém está autorizado a mentir, a dar jeitinho, a fazer qualquer coisa, a colocar em prática antes de tudo os seus métodos e os seus planos. O que nós somos chamados é para viver alinhados com aquilo que Deus estabeleceu como promessa para a nossa vida e tentar, buscar o centro da vontade de Deus. Eles erraram? Erraram. Mas olha a misericórdia de Deus, o Senhor foi bondoso e no tempo certo abençoou Sara. É o que o texto diz. E então cumpriu o que tinha prometido. Verso 2, e ela engravidou e deu à luz um filho para Abraão na sua velhice. Então o que a gente aprende aqui? A história da nossa relação com Deus, a história da relação de Deus com os homens, diz muito mais a respeito de Deus do que propriamente dos homens. Fala muito mais daquilo que a gente chama na teologia de atributos de Deus, da bondade de Deus. Então talvez você chegue aqui se sentindo alguém fracassado, porque durante a semana você não atingiu talvez aquela meta, ou se sentindo desencorajado porque você não conseguiu resistir essa ou aquela outra tentação, e para usar um linguajar de crente, caiu. Abraão também caiu, Abraão mentiu. E não mentiu uma única vez, ele colocou em prática o mesmo tipo de mentira 2 vezes. Ele mentiu dizendo para Faraó que Sara era sua irmã. Ele mentiu mais tarde para Abimeleque dizendo a mesma coisa. Ele mentiu. Isso fez com que Deus deixasse de ser fiel, isso fez com que Deus deixasse de ser misericordioso, isso fez com que Deus deixasse de ser bondoso? Não, mas isso fez com que eles tivessem que lidar com uma situação constrangedora, com dificuldades por conta dos seus erros, mas o que eu e você somos não muda quem Deus é. De fato, eu e você não merecemos nada da parte de Deus. De fato, eu e você não merecemos o favor de Deus. Eu e você, mesmo falando de Deus, erguendo nossas mãos, cantando para Deus, lendo o texto bíblico, fazendo promessas, a gente não agrada plenamente o coração de Deus, mas isso não muda quem é Deus. Deus nos trata com misericórdia. Deus nos trata com bondade. Deus nos trata com boa vontade. Então, se você olhar hoje para a sua vida e encontra sinais de falta você é alguém inadequado, você é alguém que não está trilhando um bom caminho, e aí esse bom caminho no sentido de experimentando uma relação saudável com Deus, não é para você olhar e dizer eu desisto, não, é para você olhar para aquele que nunca desiste e diz, a promessa fui eu quem fiz, sou eu quem banco, sou eu quem te garanto. E aí o texto diz, ela então engravidou e deu à luz a um filho, a Abraão, no tempo indicado, não no tempo que eles achavam que seria o melhor. Vamos abreviar esse tempo, vamos fazer com que as coisas aconteçam
dentro do nosso tempo, de acordo com a nossa perspectiva, fizeram isso, mas não era daquela maneira que Deus havia pensado, planejado, imaginado, e consequentemente ele executou o plano dentro daquilo que ele tinha como parâmetro de tempo. E aí o texto diz que, verso 3, Abraão deu o nome Isaque ao filho que Sara lhe deu. O nome Isaque significa risada, ou riso. Eu queria que você então pudesse imaginar os equívocos cometidos por esse casal. Eu sei que eu estou enfatizando muito aqui o aspecto negativo deles, não para que a gente tome isso como o exemplo a ser seguido, mas eu queria que você olhasse para isso e pensasse a cada momento Sara e Abraão dizendo: Isaque, cuidado, Isaque, vá ali, Isaque, faça aquilo, Isaque, não suba ali apressado ali no escorrego, não desça tão rápido. Isaque, a cada momento em que eles mencionam o nome do filho, eles vão trazendo à memória que se tem alguém que pode fazer com que o riso chegue em nossas vidas, com que a alegria chegue em nossas vidas, é o Deus que é fiel. Então, a cada momento que eles vão lembrando, Isaque, 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 o filho da promessa, aquele que encheu nossa casa de alegria, aquele que encheu a nossa casa de riso, aquele que nos fez experimentar o regozijo, não porque nós decidimos fazer coisas mirabolantes ou pensar planos fascinantes, não. Quando a gente tentou fazer isso, nós não rimos à toa, não houve risada, não tinha motivo para rir, pelo contrário, a gente colheu daquilo que a gente pôde produzir, choro, dor, tristeza, mas Deus, que decidiu abençoar, no tempo certo, fez com que Sara e Abraão experimentassem o riso da graça de Deus. O riso da graça de Deus. Por quê? Porque essa história não é a história de homens que andam com Deus e são medidos por sua régua, por suas performances, pelos seus ritos, pela sua religião, pelo seu jeito de ser. A história de Deus com os homens é a história marcada pela fidelidade de Deus. De Deus. O que eu e você somos e que fazemos de horrível não muda quem é Deus. Aí a gente precisa olhar para isso e se sentir encorajados a viver para a glória de Deus, não para banalizar a graça de Deus, a viver para que a gente faça então, de maneira figurada aqui, fazer Deus sorrir com a nossa vida, porque pela fidelidade dele, o riso chegou à casa de Sara e Abraão. Um dia, a risada da graça, o riso da graça, adentrou a casa da família de Abraão. Por quê? Porque eles foram capazes de se manterem plenamente fiéis a Deus? Não. Por quê? Porque eles foram capazes de fazer promessas para Deus e cumprir? Não. Mas porque Deus é alguém que age com graça e é bondoso. E no tempo certo, no tempo prometido, Ele decide cumprir a promessa, fazer com que a sua palavra poderosa entre em nossas vidas, mude as nossas vidas, transforme as nossas vidas, e que as nossas dificuldades se tornam nada diante daquele que para ele nada é impossível. E isso então enche a boca de Abraão e de Sara de riso. Isso pode ser também na nossa vida. Então, se você enfrenta dificuldades e já tentou de tudo, talvez a única coisa que você tem que fazer é deixar, de novo, para usar uma linguagem de crente, deixa Deus trabalhar na sua vida.
A energia que você tem que gastar tem que ser no sentido de confiar naquilo que Ele disse, na promessa que Ele fez. Decidir acreditar que no tempo bondoso, assim como um dia, no tempo previsto, no tempo prometido, assim como Ele agiu com bondade na vida de Sara e de Abraão, isso também pode ser na sua vida. Mas você precisa aprender a confiar naquele que é fiel. O que a história de Abraão e de Sara ensinam para a gente, ensina muito mais sobre a fidelidade de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, a graça de Deus, do que qualquer outra coisa dos homens. Essa é a história que a Bíblia tem para ser contada. E essa deveria ser a história que a gente também deveria contar a partir da nossa própria vida. E não dizer às pessoas o que elas devem ser, como fazer, por onde andar, sabe? A Bíblia não é um livro de moral. A Bíblia não é um livro de moralidade. A ética do reino de Deus passa, antes de tudo, pela fidelidade de Deus. Passa, antes de tudo, pelos atributos morais de Deus, de alguém que não mente, como eu e você mentimos. De alguém que não trai, como eu e você traímos. De alguém que corresponde com fidelidade para com aqueles que muitas vezes são infiéis. Isso é graça. Isso é graça. E é essa graça que invade a casa de Abraão e Sara. E é por causa dessa graça que nós estamos lendo a respeito da vida de Abraão e Sara, como sendo eles chamados aqui heróis da fé. Então, nessa manhã, se você olha para a sua vida e espera promessas, e espera a graça de Deus, e espera o favor de Deus em sua existência, a melhor coisa que você vai poder fazer por você mesmo, pela sua casa, por qualquer que seja a perspectiva dessa ação de Deus, é aguardar o tempo prometido, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele disse que faria. Amém? Que seja assim. Que você saia daqui com essa convicção de que você tem uma fé, mas não é uma fé perfeita. Mas não é isso que vai fazer diferença. O que faz diferença é saber que Deus é fiel, que a perfeição está nele, e que a sua e a minha e a nossa história, a história de Deus com os homens, não é definida pelos seus erros, pelas circunstâncias, pelos nossos fracassos, pelos nossos triunfos, mas sim, antes de tudo, pela fidelidade de Deus, pela fidelidade daquele que decide agir com graça o tempo todo em favor de todos nós. Amém?